Pessoal, nessa videoaula agora eu vou fazer também novamente um gráfico de uma função de segundo grau, mais especificadamente um caso em que o nosso delta agora vai ser igual a zero, para a gente ver como que fica o gráfico da parábola. Então eu vou colocar aqui uma função para vocês, vamos começar com, pegar uma função aqui, y igual, por exemplo, x ao quadrado, menos 6x mais 9. Como que eu faço o gráfico dessa função? Então, primeira coisa, para desenhar o gráfico da função, eu preciso descobrir o ponto em que essa função intercepta o eixo y. Esse ponto é sempre o número que está sozinho. Mas para ficar mais fácil de vocês entenderem, vamos seguir a regra. Para eu descobrir o valor do y, eu preciso fazer o x desaparecer. Então, eu faço x igual a zero. E quando eu faço x igual a zero, eu descubro o valor do y. Então, fazendo x igual a zero, eu tenho uma função desse jeito. X ao quadrado menos 6x mais 9. Então, vai ficar y igual, fazendo x igual a zero, 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 9. Então, y vai ficar igual, 0 ao quadrado é 0, 6 vezes 0 é 0, mais 9. Então, o y vai ser igual a 9. Então, quando o meu x é igual a 0, o nosso y vale 9. Então, essa parábola, isso aqui é uma função do segundo grau, que vai dar uma parábola, e essa parábola, ela corta o ponto 0 e 9. Então, vamos colocar esse ponto aqui, ó. 0 e 9. Aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho o x. Eu sei que para o y ela vai cortar nesse ponto. 0 e 9 vai estar aqui mais ou menos, ó. Descobri o ponto em que ela corta o eixo y, agora eu vou descobrir o ponto em que ela corta o eixo x. Para eu descobrir os pontos ou o ponto em que ela corta o eixo x, eu preciso achar o valor do x. Olha a lógica. Para eu descobrir o valor do x nessa função aqui, eu preciso fazer o y igual a 9. Eu preciso sumir com a letra y. Então, fazendo o y igual a 0, então essa função aqui vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Vocês podem fazer isso por soma e produto, ou podem fazer por fatoração, ou podem resolver essa equação pelo delta, fazendo a fórmula do Bhaskara. Fazendo a fórmula do Bhaskara, eu sei que o A vale 1, o B vale menos 6, ó, é quem acompanha o x, e o C sempre é o número que está sozinho, então C vale 9. Delta é igual a B ao quadrado, então vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Resolve a potência primeiro, menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6, isso vai dar 36. Depois da potência, a gente faz a conta de vezes, então vai ficar menos 4 vezes 1 vezes 9 dá 36, logo o delta é igual a 0. Agora, vamos achar a fórmula do Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Fazendo passo a passo aqui para vocês, ó, vai ficar menos o valor do b. Então, menos da fórmula, o nosso b vale menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 0, sobre 2 vezes o a, que é 1. Isso aqui vai ficar assim, ó. Menos com menos dá mais, então vai ficar 6
mais ou menos zero sobre 2. Quando o delta for igual a zero, observa que você vai ter apenas uma única resposta no exercício. Delta igual a zero não é para parar, porque raiz quadrada de zero é zero. Por que uma resposta só, professor? Porque quando você for resolver isso daqui, se você somar o zero ou tirar o zero, não vai fazer diferença. Olha lá, ó. 6 mais 0 dá 6. Dividido por 2, isso vai ser igual a 3. Se você fizer com o menos, 6 menos 0 também vai dar 6. E 6 dividido por 2 também dá 3. Então, toda vez que o delta for igual a zero, você tem uma resposta só. Ou seja, a sua parábola, toda vez que o delta for igual a zero, vai cortar o eixo x, que é o valor do x que a gente encontrou aqui, em apenas um ponto. Então, ela vai cortar o eixo x em apenas um ponto. Nesse ponto aqui, ó, o 3. Agora, ó, eu quero que vocês observem uma coisa importante. Quando o delta for igual a zero, não precisa descobrir o vértice da parábola. A parábola, ela já vai, o próprio vértice dela vai ser esse ponto aqui. Ela não vai cruzar dois pontos no eixo x, apenas um. Então, olha como que ela ficaria. A parábola, ela tem a concavidade voltada para cima, porque quem acompanha o x² é positivo. Ela passa pelo ponto 9, intercepta o eixo x no 3. Ela faz isso daqui, ó. Agora eu vou provar para vocês que esse ponto aqui é o vértice da parábola também, que não precisa descobrir. A gente sabe que para achar o vértice da parábola, a gente faz x vértice igual a menos b sobre 2 vezes a. Isso usando a fórmula. Então, x vértice vai ficar igual menos b. O b vale menos 6. Então, menos da fórmula com menos do valor do b, menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 6 sobre 2 vezes o a. 2 vezes o valor do a, 2 vezes 1, 2. Então, x vértice vai ser igual a 3. Está aqui. Se você calcular o y vértice, vai ser menos delta pela fórmula, ó, 4a. Então, y vértice vai ficar, vamos ver o valor do delta. Delta é 0. 4 vezes a, 4. 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Então, o y vértice deu 0. Que ponto é esse? O x é 3. Esse é o vértice. E o y é 0. Aonde está o ponto 3 e 0? O próprio ponto onde a parábola corta. Então, não vamos esquecer disso. Toda vez que eu tiver uma parábola em que o delta é igual a 0, eu tenho apenas uma única resposta. A parábola corta o eixo x em apenas um único ponto. Fechou? Segunda coisa, não preciso descobrir x vértice e não preciso descobrir o y vértice. O próprio vértice da parábola é o ponto, é o valor que a gente encontra aqui. Também não sei se vocês perceberam que o valor do x vértice é menos b sobre 2a e a fórmula aqui, ó, eu usei só o menos b sobre o 2a, porque o mais ou menos 0 eu não precisei. Tá aí o segundo caso em que o delta é igual a 0. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o terceiro caso, onde o delta é menor que 0.